O poder da autocura. Como a física quântica pode ajudá-lo a ter uma vida sem doenças e com saúde. Por Wallace Lima, editora Gente. Capítulo 9. A ciência da autocura. Dentro de nós habita uma poderosa farmácia que se complementa com a gigantesca e generosa farmácia que há na natureza. A sua mente é o veículo capaz de acessar todo o arsenal de medicamentos naturais que já herdamos da criação ao nascer e curar a sua vida. À medida que fui me libertando dos medicamentos químicos, fazendo cada vez mais uso das medicinas voltadas para a saúde e fui tomando consciência das causas sistêmicas das doenças, meu foco mudou completamente. Ficou muito claro para mim que todo ser humano constrói, ao longo da vida, um vasto e complexo programa que contém todas as variáveis possíveis do que irá se manifestar na nossa vida. Nessa programação estão as instruções básicas para fabricar todas as proteínas que fazem parte de cada célula, de cada tecido, de cada órgão do nosso corpo. Essas instruções estão contidas nos nossos genes, que fazem parte do núcleo das nossas células e que são ativados ou desativados por informações que vêm de fora das células. Ou seja, nossa genética corresponde aos códigos encapsulados nos genes por meio de sequências específicas de aminoácidos, mas o que deflagra a leitura ou o bloqueio da leitura de cada código que contém informação para a produção de cada proteína está além da genética. Depende do ambiente que circunda cada célula. A palavra epigenética quer dizer além da genética e significa que os nossos genes não possuem autonomia para se expressarem sozinhos. Eles dependem da informação que vem de fora das células, e o ambiente fora das células depende exclusivamente do nosso estilo de vida, do que nos alimentamos e, sobretudo, do nosso sistema de crenças. No livro A Biologia da Crença, o autor Bruce Lipton afirma que as crenças controlam a biologia. Essa conclusão nos convida a olhar para o que acreditamos e a identificar quais crenças nos fortalecem e nos empoderam e quais crenças nos sabotam e nos fragilizam. Por meio da nossa mente consciente, podemos adquirir novos conhecimentos que nos conduzem a nos conhecer cada vez melhor e, assim, ativar dentro de nós uma nova programação, criando novos gatilhos que serão ativados pela nossa mente subconsciente. O maior obstáculo que teremos para fazer as mudanças epigenéticas que nos conduzirão à ativação de uma programação de autocura é a nossa programação subconsciente mais antiga, que está apegada a velhas crenças que nutrimos ao longo da nossa vida e que passaram a reagir automaticamente a cada estímulo associado ao que acreditávamos no passado. A nossa mente subconsciente consegue processar até 20 milhões de estímulos ambientais por segundo, enquanto nossa mente consciente consegue processar apenas 40 estímulos por segundo. Isso explica por que toda mudança de hábito requer uma grande força de vontade, determinação e foco para vencer toda essa base de crenças, que equivale a programações que foram longamente ativadas e que praticamente viciaram o corpo-mente quimicamente. Isso significa que, ao tomar a decisão de superar um mau hábito, adotar um novo hábito alimentar ou estilo de vida mais saudável, você precisará passar por mudanças epigenéticas, o que equivale a dizer que você irá desativar e silenciar alguns genes que estão ativos e ativar novos genes que estão silenciados, sem poderem se expressar. Isso implica mudar a sua vibração, a sua energia, a sua assinatura eletromagnética, o que levará o seu corpo a conviver com novas proteínas mais saudáveis e conectadas ao seu propósito de vida. O processo de autocura é parte de um processo de reconstrução do nosso eu, da nossa personalidade. Equivale a um processo de autoconquista, que exige uma reengenharia que passa pela escolha dos novos sentimentos e pensamentos que deseja priorizar, e ao mesmo tempo pelo desenvolvimento da capacidade de deixar de nutrir sentimentos e pensamentos que não fazem mais sentido para você e que nutriram as crenças que te levaram a adoecer. É um processo de reeducação mental, emocional e espiritual que requer a motivação necessária para expressar-se positivamente, com fé e autoconfiança. É um caminho que também requer limpezas emocionais,
a cura da criança interior ferida, o exercício do perdão e colocar a gratidão na sua pauta diária. É a transição de um estado robótico, normótico, condicionado por crenças limitantes subconscientes para um estado auto-hipnótico, em que você passa a assumir integralmente e de maneira consciente 100% da responsabilidade pela sua vida. É um processo de renascimento em que, assim como em um parto, há a dor e o prazer da transformação, da evolução. A proposta desse livro é que você possa se transformar no seu próprio placebo, ou seja, que você aprenda a acionar conscientemente a sua farmácia interior da mesma forma que uma pessoa a aciona inconscientemente ao tomar uma pílula de farinha ou de açúcar, acreditando que é um medicamento. E mesmo após descobrir que não se trata de um medicamento, ao ingerir a pílula, é capaz de se autossugestionar e acionar epigeneticamente a química da cura que já existe dentro para que a rede neural associada àquela química seja acionada. Quando isso acontece, os neuropeptídeos ou moléculas da emoção, bem como os hormônios do corpo, são acionados e os neuropeptídeos se encaixam nos receptores celulares e desencadeiam as mudanças fisiológicas da célula, ligando e desligando genes específicos e promovendo a cura. Todos os processos de autocura dependem de uma vontade forte, pensamento focado e determinado e um sentimento alinhado com a intenção. Esse processo será potencializado quando você estiver em um estado de meditação, oração e gratidão, um estado de paz interior. Nesse estado, você fica mais presente e o córtex ou lobo frontal, o diretor geral do cérebro, diminui o volume dos velhos programas e trata de organizar as redes neurais para que você possa responder a uma novamente. É ele que orquestra todo o processo, antecipando neurologicamente o estado futuro que você quer manifestar. Daí que o otimismo e o entusiasmo também se transformam em um reforço para que a fé opere e colapse, quanticamente, a realidade desejada. A metodologia que uso no coaching quântico é que conduz muitas pessoas a se autocurarem é exatamente uma alternância de conhecimentos científicos, que estimulam o autoconhecimento, levando as pessoas a terem clareza do seu potencial de autocura, com práticas de meditação, respiração e músicas minhas com poemas, que trazem a pessoa para um estado contemplativo, auto-hipnótico, em que ela desliga o velho programa subconsciente que a faz adoecer e, com isso, libera o sistema imune para fazer o que sabe, que é nos curar. Como sempre digo, toda cura é um processo de autocura, é uma porta que só se abre por dentro. Por isso, a busca por conhecimentos que inspirem o autoconhecimento é fundamental, pois no fim é você mesmo quem autoriza que a cura aconteça. O depoimento abaixo da minha aluna Luciene Miguel mostra o impulso que um processo de cura possibilita. Ela enviou um áudio para a Laís Aidee, da nossa equipe, entusiasmada pelos resultados que obteve e querendo investir em outros produtos nossos. Ao ouvir o áudio, eu pedi autorização para publicar para servir de motivação a quem está em busca de autocura também. Depoimento. Laís, eu quero os 4 CDs e os 21 dias de meditação. E eu quero também os livros. Ele tem 10 livros, eu tenho só 2. Então quer dizer que eu tenho que comprar os outros 8 livros dele. Está certo? Porque agora eu sou seguidora dele. Tudo que ele lançar, tudo que ele fizer, eu estou juntinho aprendendo para ajudar a minha família, a minha filha, o meu marido, que estão todos meio problemáticos. E eu estou me curando. Vou te falar uma coisa. Eu já diminuí 2 remédios. E hoje eu vi a meditação, escutei de novo a live dele, da tirada dos medicamentos, lembra? Então, eu estou mudando a minha alimentação, trocando tudo. Lá em casa eu estou trocando devagarzinho, mas eu já fui mais brusca comigo. Já tirei tudo e estou bem melhor, graças a Deus. Meu astral é outro. Eu via que ele mexia com tanta gente assim, com depressão, com essas coisas, e eu estava ficando meio estressada, mesmo com um terapeuta me ajudando. Nesse fim de semana, o coaching quântico me ajudou muito. Tem me ajudado.
Eu quero estar bem, bem mesmo, para ajudar as outras pessoas, tá bom? Eu não conheci o Wallace, conheci esse ano e eu estava em uma etapa muito triste da minha vida. Meu astral é outro, eu sou outra pessoa. Pior que todo mundo que está ao meu redor já vê o meu alto astral. Convoque as células tronco. Em seu livro Você é o Placebo, o poder de curar a si mesmo, o Dr. Joe Dispenza chama as células tronco de nosso poderoso poço de potencial. As células tronco são peças-chave na ciência da autocura. São elas que literalmente tornam o impossível possível. Elas são um tipo de célula indiferenciada que pode se diferenciar e se especializar, realizando papéis específicos no nosso corpo. Elas correspondem ao nosso potencial bruto de autocura e podem se transformar em qualquer tipo de célula do nosso corpo, dependendo da nossa necessidade. As células tronco existem desde que somos embriões e possuem uma programação que só pode ser ativada transformando-se em uma célula do músculo, dos ossos, da pele, do sistema imune ou até mesmo em células nervosas do cérebro, com o intuito de substituir células feridas ou danificadas nos tecidos do corpo. São essas células mutantes que são responsáveis por muitas curas instantâneas, as chamadas curas quânticas ou curas milagrosas. Estou convencido de que quando Jesus costumava dizer que poderíamos também realizar os milagres que realizava e até mais, ele estava se referindo às células tronco e ao nosso potencial inato de acioná-las por meio da fé. São as células tronco que atuam quando fazemos um corte na pele. A região em que acontece o corte imediatamente envia um sinal para os genes específicos que fabricam as proteínas apropriadas, levando a instrução para que as células se transformem em células saudáveis na pele. O sinal enviado pela região em que ocorreu o trauma é a informação que as células tronco precisam para se transformar nas células da pele. São milhões de processos como esse que ocorrem no nosso corpo o tempo todo. Curas como essas foram documentadas no fígado, músculos, pele, intestinos, medula óssea e até mesmo no coração e no cérebro. Agora, tem um aspecto das células tronco que é essencial que você entenda. Estudos feitos sobre a cicatrização de feridas constataram que quando a pessoa está emocionalmente desequilibrada, com raiva, as células tronco não conseguem receber o sinal com clareza. Esse tipo de interferência retarda os processos de cicatrização. É por isso que uma pessoa em estado de estresse permanentemente tende a adoecer, pois nesse estado os nossos potenciais criativo e curativo ficam comprometidos. É também por esse motivo que nos processos de autocura, que equivalem a um processo de auto-hipnose, a meditação passa a ser um potencializador do progresso. Sabe-se que a hipnose acontece quando predominam as ondas θ no cérebro, que é um dos estados que atingimos ao meditar. Dispenza explica que as células tronco estão diretamente ligadas ao efeito placebo em pelo menos 50% das cirurgias simuladas para artrite nos joelhos ou de desvio coronário. Lipton afirma que uma cirurgia simulada é um procedimento em que o paciente é levado para uma sala de cirurgia e uma equipe médica se comporta como se estivesse realizando uma operação que de fato não acontece, com o objetivo de se alcançar o efeito placebo no corpo do paciente, sem intervenção médica. No entanto, as pessoas que fizeram a cirurgia simulada sem saber se recuperaram tão bem quanto as que fizeram a cirurgia real. É por isso que as emoções desempenham um papel vital na nossa saúde em geral. As emoções elevadas, como amor, gratidão, compaixão, apreciação, entre outras, são verdadeiras catalisadoras dos processos de cura, o que faz as pessoas otimistas felizes e entusiasmadas candidatas a viver mais e se recuperar mais rapidamente das enfermidades. A meditação é uma prática que, além de diminuir o ruído das preocupações e crenças limitantes, naturalmente catalisa as emoções elevadas e é por isso que acontecem tantas curas nesse estado. Enquanto eu estava escrevendo, recebi sincronicamente uma notificação do Instagram que me levou para um perfil que tinha uma frase de poema Shudrum, que é uma monja americana do budismo tibetano que vou transcrever aqui para que te inspire ainda mais
a investir em meditação. Meditação é um processo de reduzir, de acreditar na bondade básica do que nós temos e quem nós somos e perceber que toda a sabedoria que há existe no que nós já temos. Nós podemos levar nossa vida de modo a ficar mais conscientes de quem somos e do que estamos fazendo, ao nível de tentar melhorar ou se livrar de quem nós somos ou o que estamos fazendo. A chave é acordar, ficar mais alerta, mais inquisitivo e curioso sobre nós mesmos. Poema Shudrum. Emoções positivas e otimismo na autocura. Nas minhas palestras e cursos, eu tenho recomendado o que chamo de cultura do otimismo com base em inúmeros trabalhos científicos que apontam o otimismo como uma importante chave que nos conecta ao nosso potencial de autocura e de ter uma vida mais longa e saudável. Por trás do otimismo estão as emoções positivas, a fé, a confiança de que o universo não nos proporciona experiências inúteis e tudo conspira para a nossa evolução e prosperidade. A prática dessa cultura equivale à implantação de um software subconsciente que nos habilita a sempre ver os desafios como oportunidades. Em seu livro Você é o Placebo, Dr. Dispenza relata o caso do analista político e editor da revista Norman Cousins, que publicou na The New England Journal of Medicine como ele usou o riso para reverter uma doença fatal. Ele havia sido diagnosticado pelo seu médico com uma doença degenerativa chamada espondilite anquilosante, um tipo de artrite que causa uma quebra do colágeno, que são proteções fibrosas que mantêm as células do nosso corpo juntas. O médico disse a ele que a probabilidade dele se recuperar era de 1 em 500. Cousins sofria com dores incríveis e tinha tanta dificuldade de mover seus membros que mal conseguia se virar na cama. Convencido de que um estado mental negativo persistente havia contribuído para sua doença, ele decidiu que seria igualmente possível que um estado emocional positivo pudesse reverter a doença. Enquanto continuava se consultando com o seu médico, ele começou a tomar altas doses de vitamina C e a assistir aos filmes de comédia dos irmãos Marx e a outros filmes divertidos. Ele descobriu que 10 minutos de risadas proporcionavam 2 horas de sono sem dor. O que aconteceu foi que ele conseguiu se recuperar completamente. A overdose de riso o conduziu à sua autocura, mudando drasticamente e conscientemente o seu estado de humor. Ele desativou os genes associados à doença e ativou os genes ligados à cura. Ou seja, nesse estado de felicidade, o corpo cria as condições epigenéticas para que a cura aconteça. Dispenza cita Cousins falando sobre o efeito placebo. O processo funciona não porque há alguma mágica no comprimido, mas porque o corpo humano é o seu melhor farmacêutico e porque as suas melhores receitas são preparadas pelo próprio corpo. Inspirado pela experiência de Cousins, a cirurgia Bernie Siegel, da Universidade Yale, passou a observar como alguns dos seus pacientes com baixa probabilidade de sobreviver se recuperavam, enquanto outros com melhores probabilidades morriam. Siegel chegou à conclusão de que os sobreviventes do câncer eram aqueles que possuíam um vigoroso espírito de luta e de que não há doenças incuráveis, e sim pacientes incuráveis. Siegel também passou a escrever sobre a esperança como uma poderosa força para a cura e sobre o amor incondicional como a farmácia natural de elixires que fornece a maioria dos poderosos estimulantes do sistema imune. Um pessimista vê a dificuldade em todas as oportunidades. Um otimista vê a oportunidade em todas as dificuldades. Bertram Carr. Outro experimento similar relatado por Dispenza aconteceu no Japão, na pesquisa feita por Keiko Hayashi, PhD da Universidade de Shizuoka. Em seu estudo, ele proporcionou aos seus pacientes diabéticos 1 hora assistindo a um programa de comédia. O resultado foi que os pacientes ativaram 39 novos genes, sendo que 14 deles estavam associados às células anticâncer, as natural killers. Mesmo esses novos genes não estando ligados diretamente com a regulação da glicose no sangue, os níveis de glicose também foram bem melhor controlados em comparação com outros pacientes que ficaram vendo uma palestra sobre a saúde do diabético.
Os pesquisadores presumiram que o riso influencia muitos genes envolvidos com a resposta imune, o que contribui para melhorar o controle da glicose. Da mesma forma que o banho de floresta e o contato com as bactérias do solo ativam o sistema imune, melhorando o humor e reduzem o estresse, dar boas risadas possui esse extraordinário efeito colateral de fortalecer o sistema imune e exercer controle sobre os níveis de glicose no sangue. Em seu livro Como a Sua Mente Pode Curar o Seu Corpo, o Dr. David Hamilton traz uma série de trabalhos científicos sobre a importância do otimismo e das emoções positivas para ativarmos a nossa farmácia quântica interior. Segundo um estudo realizado na Mayo Clinic, nos Estados Unidos, durante 30 anos e envolvendo 447 pessoas, os otimistas vivem mais que os pessimistas. Os cientistas descobriram que os otimistas correm cerca de metade do risco de morte precoce em relação aos pessimistas e concluíram que a mente e o corpo estão ligados e a atitude tem impacto no resultado final morte. O estudo também concluiu que os otimistas têm menos problemas de saúde, sejam físicos ou emocionais, menos dor e mais energia, e de uma forma geral, sentem-se mais em paz e mais calmos do que os pessimistas. Outro estudo de 2004, publicado na revista Archives of General Psychiatry, chegou a uma conclusão bem parecida. Existe uma relação entre otimismo e mortalidade por todas as causas em idade avançada. O otimismo funciona como uma proteção às doenças. Hamilton relata que os cientistas estudaram as respostas dadas por 999 homens e mulheres holandeses com idade entre 65 e 85 anos a uma série de declarações como essas a seguir. Primeiro, sinto muitas vezes que a vida está repleta de oportunidades. Segundo, continuo a ter expectativas positivas em relação ao meu futuro. Terceiro, existem muitos momentos de felicidade na minha vida. Quarto, gargalhadas felizes acontecem com frequência. Quinto, ainda tenho muitos objetivos pelos quais lutar. Sexto, na maior parte do tempo estou com boa disposição. As respostas foram bem claras. As pessoas que mostraram níveis mais altos de otimismo e que responderam positivamente à primeira afirmação tinham um risco de 45% mais baixo de morte por qualquer causa e um risco de 77% menor de morte por doença cardíaca do que as pessoas que demonstraram níveis altos de pessimismo. Portanto, se você quer viver mais e mais protegido das doenças, uma atitude mais otimista é a chave para fortalecer o seu sistema imune. A sua atitude influencia diretamente na qualidade das suas emoções, que determinarão as variações epigenéticas pelas quais você passará. As pesquisas mostram claramente que emoções positivas associadas a uma atitude otimista silenciam os genes das doenças e ativam os genes da autocura e da longevidade. É uma questão de se manter vigilante 24 horas por dia e com os próprios sentimentos. Sempre que um sentimento negativo aparecer, seja de queixa, reclamação, não merecimento, inferioridade, pressupostos de falta de valorização ou reconhecimento, imediatamente aplique o antivírus da gratidão. Agradeça por tudo que já conquistou até aqui e lembre-se de que qualquer situação que se apresente na nossa vida é fonte de aprendizado. Não há o que temer. Tudo é transitório e vai passar. O que fica e transforma é o conhecimento que promove autoconhecimento e se converte em ações mais sábias no futuro. Em 2006, cientistas da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, publicaram um artigo de revisão científica intitulado Dureza no Casamento, Dureza no Coração, em que descobriram que as atitudes dos casais afetavam profundamente os seus corações. Os cientistas gravaram 150 casais discutindo questões do casamento e os classificaram levando em conta quanto se apoiavam e cooperavam uns aos outros. A conclusão foi a de que os casais que se apoiavam mais tinham corações mais saudáveis, e os casais que eram mais hostis entre si tinham artérias endurecidas. Como diz o título do artigo, dureza no casamento, dureza no coração. A crítica constante, dificuldade de perdoar, ressentimentos e rancor contribuem para os desgastes do relacionamento
e o endurecimento das artérias, e levam a maiores riscos de doenças cardiovasculares. Outro estudo, que durou 25 anos, revelou que as pessoas mais hostis tiveram 5 vezes mais incidentes de doenças coronárias do que as que eram menos hostis. Confiavam mais e eram mais gentis. O que os pesquisadores classificam como hostilidade se relaciona desde a fuga de uma questão, como irritação, desafiar direta ou indiretamente uma pessoa com perguntas, até uma atitude decorrente de crenças cínicas e falta de confiança nas outras pessoas, ou a agressividade e expressão de desafio e desacato. Segundo Hamilton, a conexão entre a atitude e o coração é tão clara que um estudo com duração de 30 anos publicado em 2003 no Journal of the American Medical Association concluiu que hostilidade é um dos indicadores mais confiáveis de doença coronária. A dica, então, é transmutar a hostilidade em gentileza, generosidade e fazer uso do exercício do perdão para se ver livre das mágoas e ressentimentos passados e trazer mais leveza, alegria e cumplicidade aos relacionamentos pela lente do amor. Dica quântica para a quebra de padrão. Uma técnica que uso e que é bastante eficaz para a quebra de padrão emocional associada a mágoas do passado e programações negativas em geral é a respiração em 3 tempos associado ao Ho'oponopono. Você faz 2 respirações rápidas e profundas pelo nariz, uma atrás da outra. Faz a primeira respiração e completa com a segunda até onde conseguir inspirar. Depois, solta lentamente pela boca e vai repetindo o mantra do Ho'oponopono, imaginando a limpeza desse programa que te conecta à mágoa e a qualquer tipo de negatividade. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Repita esse processo por 5 minutos e faça sempre que se sentir angustiado por alguma programação ou lembrança recorrente que o leve a um estado de estresse ou preocupação. É fundamental também que identifique a causa da situação e se movimente para solucioná-la. Satisfação e longevidade. Um estudo realizado pela Universidade de Kuopio, na Finlândia, concluiu que as pessoas mais satisfeitas com a vida vivem mais. A satisfação foi definida pelos cientistas como interesse em viver, felicidade e uma certa ligeireza na vida. No American Journal of Epidemiology, em 2000, os pesquisadores descobriram que os homens, mas não as mulheres, estudados que se encontravam mais insatisfeitos com a vida tinham 3 vezes mais chances de morrer de doenças do que os que estavam satisfeitos. Há uma relação entre felicidade e satisfação com a forma como reagimos ao que nos acontece na nossa vida. Observe se tem alguma situação na sua vida que sempre que acontece você reage com irritação, raiva, crítica ou expectativa negativa. Procure mudar sua atitude corriqueira e veja o que acontece. Quando nos queixamos, reclamamos, julgamos ou nos vitimizamos, consumimos uma quantidade de energia considerável e nos viciamos nesses roteiros neurais que nos tornam reativos e mal-humorados. Quando abrimos mão dessa programação, a vida fica mais leve e ficamos mais satisfeitos e mais felizes. Outro aspecto que pode comprometer sua satisfação é comparar os bastidores da sua vida com o palco das outras pessoas. Curta o que você faz, ame o que você faz, e se alguém da sua convivência ou que você acompanha nas redes sociais está compartilhando o próprio sucesso, apenas aplauda, reconheça, elogie e evite qualquer tipo de comparação. Acredite, ninguém sabe o que cada pessoa vive na sua intimidade. Cuidado para não estragar a satisfação que tem com a sua vida, porque está deixando de fazer o que uma outra pessoa faz ou deixando de ter o que uma outra pessoa tem. O lema é: cuide bem do seu jardim se quer ter flores lindas e saudáveis e atrair lindos beija-flores. Faça o seu melhor naquilo que faz e pare de olhar para o quintal do vizinho. Sempre que se sentir angustiado, com pensamentos auto-obsessivos, aplique a técnica da respiração em 3 tempos para quebrar o padrão emocional que está te consumindo. Você é um ser singular e inigualável. A sua vida é uma resposta às suas atitudes. Qualifique as suas ações para que tenha mais satisfação e realização com a sua vida.
São as suas emoções que dão o rumo do que você cria e que fazem de você uma pessoa mais pessimista ou mais otimista. Otimize-se. Seja o placebo de você mesmo. Se observarmos com atenção tudo o que foi apresentado até agora, podemos ver que a nossa saúde apenas depende das influências do meio em que vivemos, da qualidade da nossa alimentação, do nosso contato com a natureza, do sol ou suplementação com vitamina D3 e, sobretudo, das nossas atitudes, entre as quais o otimismo, a fé e a esperança se destacam e são inseparáveis de uma intenção clara de emoções com frequências elevadas, atuando simultaneamente e dando sustentação às nossas crenças, que modelam a nossa biologia. No momento em que estou escrevendo este capítulo, existe no Google Acadêmico 2,34 milhões de trabalhos científicos que comprovam a eficácia do efeito placebo, ou seja, confirmando que você pode se curar ao tomar um comprimido, uma injeção ou qualquer outra substância acreditando ser um medicamento com poder de cura, mas que na verdade é um falso medicamento. Uma substância qualquer que não tem princípio ativo capaz de te curar. Já há trabalhos que mostram que, mesmo sabendo que o medicamento é falso, ao ingeri-lo, o percentual significativo de pessoas chega a se curar. O Google Acadêmico também revela a existência de 12,6 mil trabalhos científicos sobre o efeito nocebo, que é quando a pessoa toma uma substância inerte sem qualquer princípio ativo capaz de lhe fazer mal, mas ao ser induzida a acreditar que o que tomou será nocivo ao seu corpo, de fato ela começa a se sentir mal. A principal questão que se apresenta é que, se tomamos um medicamento sem princípio ativo capaz de nos curar e mesmo assim nos curamos, ou se ingerimos uma substância incapaz de nos fazer mal e mesmo assim nos sentimos mal, isso significa que somos capazes de fabricar os medicamentos no nosso corpo que nos curam, bem como fabricar as toxinas que nos adoecem. Isso nos faz entender por que a atitude otimista é mais importante do que bons hábitos ou maus hábitos, como praticar exercícios ou fumar, por exemplo. Eu testemunhei casos assim entre os meus alunos e pessoas que seguem o meu trabalho e me enviam relatos em atendimentos terapêuticos e nas minhas mentorias. Algumas pessoas possuem hábitos alimentares extremamente saudáveis e se cuidam bem a nível físico, mas, de um dia para o outro, se veem doentes, e às vezes com doenças graves, como o câncer. É muito comum que as pessoas estejam processando mágoas, ressentimentos, culpa, vergonha ou algum tipo de trauma associado a alguma situação do passado que ficou mal resolvida. Esse processamento se dá a nível subconsciente ou até mesmo inconsciente, e esse programa automático afeta diretamente a produção de neurotransmissores e das moléculas da emoção, conduzindo a pessoa a um ambiente de estresse que afeta o seu humor, a sua energia, a sua vibração e induz os processos epigenéticos que desativam os genes que promovem saúde. Esse estado de estresse bloqueia a ação das células tronco e do sistema imune, tornando a pessoa suscetível a inúmeras doenças. Por outro lado, o autoconhecimento pode levá-lo a ver o sintoma de uma doença como uma oportunidade de saber o que está causando, e isso o levará a uma atitude protagonista e otimista, pois quando temos a coragem de nos auto-investigar, mais cedo ou mais tarde vamos encontrar a causa raiz e podemos desarmar o gatilho do programa subconsciente que está nos fazendo adoecer. Mas você ainda pode ir mais além, pois à medida que mergulha no autoconhecimento, ao identificar sentimentos e pensamentos tóxicos, imediatamente você já pode começar a tomar as providências descobrindo o padrão e trabalhando no sentido de identificar a causa e aplicar os antídotos necessários para se desamarrar da situação. O fato é que a sua atitude que o direcionará a criar as melhores condições internas para se curar ou criar as melhores condições internas para adoecer e enfraquecer o seu sistema imune. Veja que na prática é a nossa atitude perante a vida que faz com que sejamos o placebo de nós mesmos, fabricando a cura dentro de nós, ou que sejamos o nocebo de nós mesmos, fabricando a doença dentro de nós. Se você está em busca de cura a níveis mais profundos, observe os sinais trazidos pela vida em forma de doenças, acidentes, perdas, dificuldades de relacionamento, seja no nível familiar, afetivo ou profissional, e dedique-se a fazer uma faxina nas suas memórias subconscientes de modo que,
Sempre que um novo desafio se apresentar, expresse sua gratidão pela oportunidade e coloque-se em movimento para compreender as causas e focar sua energia na busca de soluções. Como o médico potencializa o efeito placebo? Em função de suas pesquisas, o Dr. Herbert Benson, em seu livro Medicina Espiritual, O Poder Essencial da Cura, escrito em parceria com Mark Stark, estabelece 3 elementos que levam o nosso corpo a se autocurar sem o uso de nada que justifique a cura. Os 3 componentes do efeito placebo ou bem-estar evocado, nome dado pelo Dr. Herbert Benson para o efeito placebo, são: primeiro, crença e expectativa por parte do paciente. Segundo, crença e expectativa por parte de quem cuida do paciente. Terceiro, crença e expectativa gerada por um relacionamento entre o paciente e quem cuida do paciente. O Dr. Herbert Benson teve a colaboração do Dr. Mark D. Epstein para chegar a esses 3 componentes do bem-estar evocado. Observe que em todos os 3 componentes existem as palavras crença e expectativa. Crença tem a ver com fé, e expectativa tem a ver com a antecipação de um futuro desejado. Em seu livro, o Dr. Benson mostra que crer firmemente em algo, sobretudo em uma força superior, produz um efeito altamente benéfico sobre a saúde e o bem-estar físico. Na essência, a sua mensagem é que nossos corpos são canalizados por Deus. Em função de suas pesquisas científicas ao longo de mais de 30 anos, ele se convenceu de que os seres humanos estão marcados por uma necessidade genética de cultivar a fé e que quando as pessoas evocam a fé, ativam dentro de si mesmos caminhos neurológicos para a cura. Baseado em evidências científicas, o Dr. Benson demonstra que todos nós podemos entrar em contato com um reservatório de bem-estar evocado e provocar o efeito placebo, o que pode levar à cura de até 90% dos problemas de saúde. Em seu livro, Dr. Benson cita o Dr. Thomas Invey, professor de Harvard de Cuidados e Prevenção Ambulatoriais e chefe do Departamento de Medicina Preventiva e Cuidados Ambulatoriais, quando ele afirmou no The Economist, em dezembro de 94, que acredita que os dias dos médicos servirem como meros diagnosticadores e receitadores de remédios sofisticados estão contados. Ele prevê que esses trabalhos serão cada vez mais dominados por técnicos, robôs e outras máquinas, enquanto os médicos serão procurados por seus conselhos e sabedoria social, retornando às suas origens enquanto pessoas que curam. De acordo com o Dr. Benson, os pacientes e os médicos precisam aprender a deixar as crenças operarem, com uma abordagem mais equilibrada que leve em conta a fé e o bem-estar evocado, ou efeito placebo. Podemos aspirar a uma forma superior de medicina. Ele cita uma história contada pelo Dr. Invey, que quando era um jovem médico servindo a uma população americana nativa, um indígena navajo do Novo México perguntou-lhe o que ele havia feito. Sem saber bem o que dizer, o Dr. Invey respondeu: "Eu estou receitando remédios." "Ah, você é o do segundo tipo de médico. Temos 2 tipos. Recorremos ao superior para recebermos cuidados e conselhos", respondeu o índio. O Dr. Benson recomenda que médicos e pacientes aprendam técnicas simples de meditação, como a resposta de relaxamento, uma técnica desenvolvida por ele que tem excelentes resultados na superação do estresse, que é hoje o desencadeador de inúmeras doenças, inclusive as autoimunes. Para ele, os médicos e os pacientes deveriam aprender a afetar a saúde por meio de uma visão positiva e do bem-estar evocado. Vimos que a fé é um jogo de afirmação da saúde na vida humana. Nosso equipamento nos predispõe a desejar significado e nos acalmamos quando a vida adquire um significado. À medida que aumenta a nossa compreensão do cérebro, as provas acumuladas revelam um organismo que inseparavelmente enreda corpo, mente e alma. Em seu livro, Dr. Benson conta uma história muito significativa narrada pelo Dr. Donald J. Vincent sobre a sua experiência com o efeito placebo. O Dr. Vincent trabalhou no pequeno vilarejo rural chamado Utica,
no estado de Ohio, Estados Unidos, durante 7 anos, tendo iniciado em 39. Ele substituiu o Dr. Cass, que havia falecido após muitos anos de serviço naquela cidadezinha de 1.500 habitantes na época. Ao se instalar no consultório, ele percebeu em uma das prateleiras um frasco cheio de cápsulas vermelhas com um rótulo em que estava escrito placebo. Dei uma olhada no recipiente e, como frequentei a escola de medicina e fiz um ano de treinamento em medicina interna, me considerava um cientista. Portanto, fui até a porta dos fundos e joguei o frasco no lixo. Achei que estava fazendo a coisa certa, contou Vincent. Mas, à medida que foi interagindo com os pacientes e fazendo as suas recomendações médicas, ficou surpreso com o número de pacientes que reclamavam que o seu tratamento não funcionava tão bem como o Dr. Cass. Uma senhora que sofria de osteoporose confidenciou a ele: "O remédio que o senhor me receitou não tem um efeito tão bom quanto aquelas cápsulas vermelhas do Dr. Cass." E um homem com hipertensão perguntou: "Será que o senhor consegue aquelas cápsulas que o Dr. Cass costumava me receitar para a pressão sanguínea?" Foi quando o Dr. Vincent decidiu ligar para a empresa que fabricava as cápsulas vermelhas e encomendar um frasco grande. Como os pacientes confiavam nos efeitos das cápsulas placebo, elas produziam resultados maravilhosos. Segundo Benson, o Dr. Vincent revelou que aprendeu mais medicina nesses 7 anos de médico no interior do que nos seus 50 anos de prática e ensino médico e que as lições que tirou dessa experiência ainda são plenamente aplicáveis nos dias de hoje. Eram exatamente as cápsulas vermelhas, que não possuíam qualquer princípio ativo capaz de curar, que faziam os tratamentos do Dr. Cass funcionarem. De acordo com o Dr. Vincent, não há dúvida de que o fato de ter sido humilde o suficiente para adotar as cápsulas vermelhas me tornou um médico melhor. Naqueles dias, havia pouco para aprender sobre ouvir e prestar atenção nos pacientes. O objetivo da pessoa que receita o remédio é que realmente afeta o paciente. Quando falo que uma revolução silenciosa do bem está acontecendo, me refiro a pessoas como o Dr. Herbert Benson e o Dr. Vincent, que por meio das suas experiências e pesquisas contundentes estão proporcionando que novas possibilidades sejam compartilhadas e vivenciadas. O efeito placebo ou bem-estar evocado está nos lembrando da nossa capacidade de nos autocurar e mostrar que quando acreditamos e criamos a expectativa focada no que queremos atingir, deflagramos um processo que leva o nosso cérebro a configurar os caminhos neurais que irão desencadear as variações epigenéticas que nos conduzirão ao roteiro da cura dentro de nós. Experimente manter uma vibração elevada, ativada dia e noite naquilo que quer, e veja o mundo se manifestar de acordo com o que acredita. Roteiro prático para a autocura. Vou compartilhar aqui o que aprendi e aprendo todos os dias sobre criar as condições mais adequadas e possíveis para que o seu corpo possa realizar o que foi projetado para fazer, a autocura. Primeiro, verifique se o seu nível de vitamina D está em pelo menos 40 mg por ml e busque suplementar ou tomar mais sol para que fique em torno de 100 mg por ml. Segundo, consuma o máximo possível de alimentos orgânicos e agroecológicos e se comprometa a diminuir o consumo de produtos alimentícios industrializados e aumentar o consumo de alimentos de verdade. Terceiro, ao consumir produtos industrializados, invista em produtos de melhor qualidade, de preferência orgânicos e de empresas que promovem o consumo consciente. Quarto, comprometa-se em aumentar o consumo de frutas e verduras frescas, de alimentos vivos. Uma vez por semana, visite uma feira orgânica e se abasteça. Quinto, curta criar o hábito de se movimentar regularmente. Pelo menos 3 vezes por semana faça algum tipo de atividade física. Suba e desça escadas quando possível, em vez de usar o elevador. Sexto, ao acordar, tome água pura com limão. Crie o hábito de dormir com água na cabeceira da cama e tome logo ao acordar. Tome 35 ml de água por quilograma ao dia. Sétimo, comece seu dia sempre ingerindo alimentos vivos. Experimente misturar verduras e frutas orgânicas e explore os sabores dos sucos da terra. Oitavo,
Algumas frutas são essenciais para comer regularmente: limão, melancia, abacate, banana, maçã, mamão e pera. Maçã e pera são as mais difíceis de encontrar orgânicas. Aproveite sempre que for à feira e compre também as frutas da época. Suco de melancia batida com caroço, limão e gengibre é um ótimo desintoxicante, além de delicioso e refrescante. Alguns suplementos que considero essenciais e os dos quais faço uso há muitos anos são vitamina C, ômega 3, clorela, espirulina, cloreto de magnésio, óleo de alho, além da vitamina D3. 10. Tome o café quântico pelo menos 3 vezes por semana. 11. Pelo menos uma vez por mês, tenha algum contato com a natureza por meio de trilhas, praias, banhos de cachoeira, parques e, sempre que possível, tenha contato com o sol. 12. Dançar, cantar, bordar, pintar, tocar um instrumento são atividades terapêuticas e relaxantes. Exercite seus dons e talentos e ouse fazer algo novo, como tocar um instrumento, dançar ou estudar um idioma. 13. Escolha algum tipo de prática contemplativa ou mais de uma para praticar regularmente, como meditação, yoga, tai chi chuan, ritos tibetanos, qigong, etc. 14. Exercite a gratidão e o perdão aos seus pais e os tome assim como são. 15. Exercite o perdão radical com as pessoas que passaram pela sua vida e o auto-perdão. 16. Fique em vigília 24 horas por dia para que nenhum sentimento de vitimização prospere dentro de você. 17. Pratique a cultura do otimismo e busque sempre focar as oportunidades de cada desafio oferecido. 18. Fique presente para não se deixar dominar pela negatividade das suas programações subconscientes. Não deixe sua frequência vibratória cair, mas quando isso acontecer, ative o seu frequenciômetro, que é o dispositivo imaginário que identifica a queda da frequência interior, e tome uma atitude para elevar sua frequência. Pratique a respiração em 3 etapas, medite, pratique atividade física, ressignifique e deixe ir qualquer sentimento persistente sem reagir a ele. Exercite a prática da gratidão. Crie o seu caderno de gratidão e acostume-se a agradecer pelas mínimas coisas que fazem parte da sua vida. Exercite também agradecer pelos desafios que o impulsionam na busca por autoconhecimento e autocura que o trouxeram até aqui. 20. Acostume-se a identificar as programações subconscientes que o sabotam e olhe para o seu passado como fonte de aprendizado. Busque identificar as interpretações que o levaram a estruturar as crenças que podem estar aprisionando-o e ouse distanciar-se dessa programação e transformar essas memórias em sabedoria. Ouse criar um roteiro para a sua vida. Na perspectiva de ativar o efeito placebo conscientemente dentro de nós, eu vou encerrar esse capítulo com algumas afirmações quânticas de cura. Sugiro que, antes de qualquer tipo de afirmação, procure respirar pausadamente, profundamente e busque entrar em estado de meditação. Tome um banho relaxante, use óleos essenciais de olíbano e salves clareia ou breu branco no chakra do terceiro olho. Fica na testa, entre as sobrancelhas, e no chakra da coroa, no topo da cabeça. Sente-se ou deite-se de maneira confortável e, se quiser, ouça uma boa música, baixinho enquanto lê as afirmações. Afirmações quânticas. Primeiro, eu sei como fabricar os hormônios serotonina, dopamina e ocitocina no meu corpo, que me proporcionam alegria, bem-estar e felicidade. Segundo, o meu corpo-mente atende aos meus comandos e eu direciono os meus sentimentos para o amor, gratidão e alegria e libero todos os pensamentos negativos em segundos. Terceiro, a cada dia, em todos os sentidos, eu me sinto cada vez melhor. Quarto, eu sou o senhor do meu corpo-mente e por isso eu escolho os melhores sentimentos e pensamentos para governar minha vida. Quinto, eu sei como transformar desafios em oportunidades e fazer com que minha vida seja leve, plena e feliz. Sexto, eu acredito em milagres e sei que de uma hora para outra a minha vida irá se transformar em um mar de rosas, porque eu sei o real sentido de viver e de amar. Sétimo,
Eu sei o real valor do amor e do perdão na minha vida, e por isso escolho viver com alegria, com fé e com amor. 8º, eu escolho viver com leveza, exercitar o perdão e a compaixão, me libertar do passado e colher todo o aprendizado de todas as experiências que vivi até hoje. 9º, eu sei como curar a dor do meu corpo e curar o que precisa ser curado. Eu simplesmente convoco as células-tronco e peço gentilmente que façam esse serviço para mim. Dica quântica. Tome a decisão de ser uma pessoa otimista, não só para ter uma vida longa e saudável, mas por compreender que o universo é seu amigo, apenas projetando em sua vida o que você acredita. Aprenda a conviver com os frutos das suas crenças e se torne uma pessoa adulta, capaz de se responsabilizar pela sua vida e tirar dela todas as lições necessárias para evoluir e se curar.